A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo a você que está escutando neste momento a mensagem de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos no século XXI, onde nós temos uma grande dificuldade para falar desse evangelho que estamos observando que os dias estão se abreviando e a volta do Senhor Jesus Cristo está bem pertinho. O que nós precisamos? Ter fé. E a fé é a única fórmula de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus queridos, que nós possamos, nesse exato momento, meditar no livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia. O tema que eu quero transmitir para você é para enriquecer a sua fé. Então, o tema dessa meditação é: não desanime, Jesus está no controle. Então, queridos, eu quero falar de 4 verdades. 4 verdades nessa meditação. A primeira delas, que as tempestades, elas chegam em nossa vida, ainda que nós não esperamos, não podemos evitar. Nenhum de nós vivemos ou vive numa redoma blindados. Eu quero dizer, queridos, para você que entre o berço e a sepultura enfrentamos lutas. Homens, mulheres, ricos, pobres, doutores e analfabetos. Todos estão dentro da mesma situação quando vem uma tempestade ao seu encontro. Se você está sofrendo uma luta ou uma tempestade, você não é exceção, ou você não é uma exceção. As tempestades e lutas chegam inevitavelmente. A segunda verdade que quero lhe dizer é que as tempestades são imprevisíveis e muitas vezes ela colhe a gente de surpresa em um dia comum como qualquer outro. Então, quando a tempestade vem, você pode estar num dia muito simples e pode estar num dia de alegria, mas de repente uma notícia trágica de alguém que você ama, que partiu desse mundo para a glória, para a eternidade. E a gente perde, muitas vezes, o ritmo daquilo que nós estamos fazendo. E quando a gente perde o trabalho, e quando a gente somos tocados por uma doença, ou muitas vezes um casamento que acontece o divórcio, são situações
que nem você imaginou e ninguém imagina que vai passar por isso. Mas eu quero dizer para você, queridos, que tem tempestade que são administradas. Você pode administrar. E tem tempestade que você não pode administrar. Quando você observa a palavra de Deus, aqueles discípulos, eles perderam o controle daquele barco. Mesmo sendo mestre em navegar, naquele mar que ele conhecia todo tipo de ondas e ventos. Não era marujo de primeira viagem. Eles conheciam. E assim na vida também as coisas chegam. Foge ao nosso controle. E quando foge ao nosso controle, nós ficamos sem saber o que fazer. Os discípulos queriam resolver pela sua capacidade. Acontece comigo, acontece com você, quando nós queremos resolver as coisas pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade, aí vem problema. E muitas vezes você já ouviu a mãe, o pai, falar: meu filho, meu marido não é mais aquela pessoa. E às vezes, queridos, a gente fica um pouco preocupado. É como uma tempestade cair na nossa cabeça. Mas eu quero te dizer nesse momento que quando situações que chegam e você não sabe como resolver, preste atenção. A última coisa que quero lhe falar é que as tempestades, elas são pedagógicas. E quando nós, você e eu, cremos na soberania de Deus, você e eu não vamos crer em sorte e azar. Nós temos um Deus que controla tudo e devemos estar sempre pronto para entender o que Deus faz e o que Deus quer e o que Deus permite. Então, meu querido, creia numa coisa, que não existe nada que possa tirar aqueles que confiam no Senhor do caminho onde ele escuta a voz de Deus. No mundo existe olho gordo, no mundo existe feitiço, mas no crente fiel, na vida da igreja, nem tem esse negócio de olho gordo e nem tampouco de feitiço. Você e eu, querido, que está ouvindo essa palavra, cremos que a mão de Deus dirige nossos destinos. Então, querido, aprenda uma coisa neste momento que você está ouvindo, pastor Hélio. Você e eu cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo. Mas nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Você e eu cremos que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus está permitindo você passar por uma tempestade, não é para destruir você. Quem sabe que você precisa ouvir essa palavra? Essa tempestade que Deus está permitindo na sua vida não é para destruir você, é para fortificar a musculatura da sua alma. As tempestades, ela vem para lhe empurrar para longe de Deus. Ela vem
para colocar você nos pés de Deus também. Observe bem que um dia anterior à tempestade, Jesus passou o dia ensinando a palavra de Deus. Quem leciona sabe que depois de um dia na sala de aula, o corpo pede para descansar. Então, diz a Bíblia que Jesus, depois de ter ensinado uma grande multidão, ele entra no barco. E quando ele entra no barco e diz aos seus discípulos: passemos para outra banda do mar. Agora veja, Jesus ensinou, chegou a hora da parte prática. Ele leva você para a tempestade. Essa é a parte prática. Aí você vai ver que aquilo que você ensina, você aprende e funciona. Diz a Bíblia que Jesus entra no barco, vai para a popa, deita e dorme. Enquanto navega, chega a tempestade. A princípio, os discípulos querem resolver ao seu modo. E a cada minuto, eles veem o mar agitado, o barco sem controle, e todos já estão certos que iriam morrer. No versículo 38, diz: Mestre, não te importa que perecemos? Jesus se desperta, repreende o mar e o vento e faz-se grande bonança. A tempestade de Jonas foi por causa da desobediência. Lá no versículo 40, Jesus diz: por que não tendes fé? Aleluia! Isso, irmãos, é para mim, é para você entender que na hora da tempestade você tem que ter uma fé firmada. Quando o próprio Jesus, ele deixou para nós na Bíblia, impulsionado pelo Espírito Santo, o salmista disse: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele diz também no Salmo 46, Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. De que temeremos? Então, meu querido, a grande demora de Deus nos agride. Quando Deus demora a responder uma oração, ele fica em silêncio. O silêncio de Deus nos agride, mas que a própria circunstância, a gente ora, jejua, faz campanha de oração e as coisas pioram. E agora começa as imaginações. Quando você olha para essa palavra, lembra de Marta, Marta de Lázaro. Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Se a gente analisar bem essa frase que o mestre falou para Marta, escuta bem, esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias. No meu entendimento, no seu entendimento, na nossa capacidade, não tinha mais jeito. Era 4 dias que ele estava sepultado. Agora pensa como ficou a cabeça de Marta ao ouvir essa palavra que Jesus falou. Meu querido, Deus só faz as coisas no tempo dele. Não adianta você querer apressar. Isso que você está passando é uma experiência. Mas eu quero te dizer que essa enfermidade não é para a morte. É para a glória de Deus. Então levanta a tua cabeça.
Olha para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Quantos de vocês já enfrentaram o silêncio de Deus? Eu vou dar um exemplo a você. Jó é o exemplo. Eu quero dizer para você, querido, que ele era o mais rico e foi à falência. Pai exemplar, perde 10 filhos no dia. Amigo que ele consideravam, chama ele de louco, de ladrão. Jó falou 34 vezes. Isso é uma coisa interessante. A gente lê a Bíblia e não observa. Jó falou 34 vezes a Deus. Por quê? Jó interrogava. Por quê? Mas falou uma coisa que eu sei, que o meu Redentor vive. Quando ele viu tudo acontecer e nada era favorável a ele, ele disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. E teve um momento que ele disse: o meu Redentor vive. Agora eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Querido irmão, irmã, pastores, membros, ouvintes da palavra de Deus, o tempo de Deus na sua vida, ninguém pode mudar. Não desanime. Jesus está no controle. Pensa bem o que você está escutando nesta noite, nessa tarde, nesta manhã. Eu não sei o horário que você está ouvindo essa palavra. Jesus acalma o vento, ele diz: aquieta-te, mar, e acalmou. Eu quero dizer para você que um navio grande no alto mar, as ondas de 5 metros, os tripulantes ficam com náuseas. Pensa agora um barquinho na tempestade. Jesus pergunta: vocês não têm fé? É interessante as interrogações de Jesus. A promessa é realidade. Promessa é realidade. É a mesma coisa. Ficamos com medo, pois duvidamos das promessas de Deus. Quando nós duvidamos das promessas de Deus, a nossa fé, ela diminui. Vamos muitos ouvir profetas, que o maior problema hoje da igreja do século XXI é que ele quer ouvir profetas. Ele não quer colocar em prática a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a presença de Deus estava dentro daquele barco. Aleluia! Jesus é o Criador de tudo. Ele controla tudo no céu, na terra e embaixo da terra. Nós precisamos ter essa ousadia e ter esse conhecimento para viver pela fé. A terceira coisa que eu quero falar para vocês é a paz que ele tem para dar para nós. Ele estava dormindo, porque sabia que tudo está sob o controle de Deus, do Pai Celestial. Ele disse: aquieta-te. Você não sabe o que faz, mas Jesus sabe. O quarto lugar que eu quero te falar sobre esta palavra: podes ter certeza que o poder de Jesus, ele mesmo controla. O poder de Jesus, ele mesmo controla. Ele controla a natureza, ele controla o sol, ele controla o vento, ele controla o mar e ele controla a morte. É esse Deus, querido, que nós servimos. É esse Deus que neste momento fala contigo, para que você levante sua cabeça. Essa tempestade vai passar.
Deus está no controle. Olha, querido, presta bem atenção. No cemitério, homem, presta atenção, ele tinha 6.000 demônios, era legião, e Jesus liberta. Jesus tem poder sobre os demônios. Ainda tem crente, irmãos, que ainda vive brigando, se matando, com medo de muitas ameaças. Não porque fulano vai fazer um trabalho, ciclano vai fazer aquilo outro. Querido, você está com aquele que controla tudo. Ele controla o sol, o vento, o mar e a morte. E lá no cemitério o cara estava com 6.000 demônios. Era uma legião. Quando nós observamos isso, e vai lá para o capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue, ela toca. Querido, às vezes eu paro para ler e fico meditando. Ela toca em Jesus, porque ela sabia que Jesus tem poder sobre as enfermidades. No capítulo 5, nós observamos que fala sobre a casa de Jairo. Talita, levanta-te. E a morte escutou a voz e a menina voltou a viver. Nós devemos crer na palavra de Deus, querido. Se a palavra de Deus diz que ele controla tudo, nós não devemos estar desesperados por nada, não. Ele fala com o mar. Mar, te acalma. Veio a tempestade. Os discípulos todos com medo e ele calmo. O mar agitado e ele calmo. Todos pensando que ia morrer. Ele diz, quem é este? Os discípulos se apavoraram, andando com Jesus, tendo Jesus sempre com eles. Mas quando ele viu ele falar com o mar e com o vento, interrogaram, quem é este? A tempestade vem para você conhecer mais Jesus. Você precisava passar pela tempestade para você conhecer mais Jesus, está mais pertinho dele. Desde o princípio, ele criou tudo. A gente conhece a palavra, mas não queremos viver a palavra. Este é o conselheiro, quem? Jesus, e príncipe da paz. Eu quero te dizer nesse momento, querido, que aquele que for simbolizado, agora preste bem atenção, pela vara de Moisés. Este é o que nasceu de mulher para ser o nosso Salvador. Este é aquele que curou cegos, aleijados, ressuscitou mortos. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele que, por amor de nós, foi ao Getsemane, foi ao madeiro. Este é aquele que levou sobre si os nossos pecados. Este é aquele que ressuscitou e está neste momento em nosso meio. Este é aquele que derramou o Espírito Santo na igreja. Este é aquele que está voltando para buscar a sua noiva, para nunca mais voltar. Este é aquele que diz para mim e para você, não ter medo. Aleluia, tendes fé. Os discípulos interrogaram, quem é este? Este é Jesus. Este é a razão da gente orar, jejuar, louvar e pregar a palavra de Deus. Este é o Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré. Então, meu querido, que nesta oportunidade ímpar,
que o pastor Hélio está te transmitindo essa palavra. Levanta a tua cabeça, confia no Senhor, abre o teu coração, entrega teu caminho ao Senhor. E eu quero mais te dizer uma coisa, que essa tempestade é para que você conheça mais a Deus. Então comece a agradecer a Deus, que Ele te escolheu. No ventre da sua mãe Ele já tinha te escolhido. E aquilo que Ele te prometeu, as promessas de Deus na tua vida irão se cumprir. Morre gente, se muda gente, acontece muitas coisas, a terra pode até se derreter, mas as promessas de Deus na sua vida, Ele vai realizar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus ilumine a nossa mente e que a nossa fé esteja direcionada ao Filho de Deus, ao Salvador do mundo, aquele que é paz, aquele que é príncipe, aquele que é cordeiro, aquele que é Emanuel conosco, aquele que é o filho de Davi, aquele que é governador, aquele que é leão da tribo de Judá, aquele que é nada mais, nada menos, o Nazareno, aquele que é maravilhoso, aquele que é o ômega, o princípio e o fim. Deus te abençoe, Deus te guarde e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dado ao Senhor dos Exércitos.